Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje num alerta super importante, porque hoje é o Dia Mundial da Conscientização contra a Obesidade Infantil. Esse alerta é importante porque a obesidade é uma doença crônica, recidivante, e tudo que a gente fala da obesidade do adulto poderia ser evitado se lá na infância muitas atitudes tivessem sido tomadas ou condutas manejadas de maneira diferente. Essa é uma excelente oportunidade para uma reflexão sobre alimentação saudável, hábitos de vida no geral mais saudáveis, atividade física, um sono reparador. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre esses variados aspectos aí de uma qualidade de vida adequada. Aproveite a oportunidade para participar através do nosso WhatsApp. 11 3337 5886. 11 3337 5886. Você manda sua mensagem, pode ser por texto, áudio ou vídeo, e ficarei muito feliz de poder orientar passando a sua pergunta para a nossa especialista do dia. Aproveite também para seguir as plataformas, as redes sociais da emissora, @TV Hit no Instagram, Hit TV Oficial no Facebook, e o nosso canal no YouTube é Hit TV. Se inscreva, ative as notificações, porque aí você não perde nada o que acontece por aqui. E depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. As minhas redes sociais também estão sempre à disposição para que você possa mandar a sua pergunta sobre o programa de hoje e também sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas. Sempre com o meu nome no Instagram ou no Facebook, Denise Luque. Hoje tenho o prazer de receber a médica nutróloga, a doutora Márcia Tornavoy. Doutora, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui num dia tão especial, né? Obrigada, eu que agradeço o convite. Esse alerta para a conscientização e o combate, né, da obesidade infantil, ele ganha uma proporção ainda maior, porque cada vez que a gente fala da obesidade do adulto, a gente se dá conta de que muitas situações de ganho de peso, alimentação inadequada, começaram na infância, né? Sim, com certeza, começaram na infância. Não só com maus hábitos alimentares, né, mas com má orientação alimentar, né? Hoje, nós vivemos numa situação de ambiente obesogênico, né? O que é oferecido como comida hoje não é o que era oferecido há 20, 30, 40 anos atrás. Então, nós temos uma diferença muito grande, não só no ambiente alimentar, como também no ambiente social. Porque hoje a sociedade vive mais sentada, vive mais parada, as crianças também vivem mais no videogame, né? Não tem muito, a quantidade de atividade diminuiu bastante de uns anos para cá. E aí, claro que tem muito fator envolvido, né? Então, falam-se porque eu brincava na rua quando era criança. Hoje, a violência ganhou uma proporção que realmente é muito difícil você deixar as crianças brincarem, né, assim, soltas nas ruas, né? Então, são muitos fatores. Agora, essa questão da alimentação mais fácil, tudo que é mais fácil de se alimentar é o industrializado, ele não estraga. Eu não sei, eu tenho uma reflexão assim, que eu acho que hoje leite não estraga mais, né? Então, você esquece ele na geladeira e ele fica viável por muito tempo. Antes, o leite não era dessa forma. Então, a gente vai percebendo que tem mais processos de industrialização, mesmo do que era industrializado, os processos aumentaram para dar essa vida mesmo ao produto, né? A validade perdura muito mais tempo. E essas movimentações, eu acredito que para uma alimentação eventual, tudo bem, mas para todo dia, isso pode pesar na saúde, né? Com certeza. As pesquisas mostram que quanto mais industrializado e supra-industrializado, né, for o produto, mais dificuldade o organismo tem de se adaptar à digestibilidade dele. De certa forma, você acaba comendo muito mais um produto que é ultraprocessado do que um produto natural, né? Quando a criança se acostuma em casa, ou os familiares têm o hábito de comer comida, né, que não foi processada, que são as verduras, os legumes, as frutas, as carnes frescas, os ovos, né? Isso como base alimentar é bom. Agora, cada vez mais vem crescendo a quantidade de alimentos processados no dia a dia e em cada refeição.
Perfeito. Nós temos uma orientação hoje, doutora, para as crianças menores. Então, bebês, a recomendação da OMS é o aleitamento materno exclusivo até pelo menos o sexto mês de vida e que ele não seja interrompido o aleitamento, depois tem a introdução alimentar, né, depois do sexto mês, mas que o aleitamento materno não fosse interrompido antes dos 2 anos de idade. Isso é o que é preconizado. Tudo isso colabora no combate à obesidade infantil? Então, tem algo que mostra que bebês que mamam mais o leite materno acabam tendo uma nutrição mais adequada e que aí acabam fugindo ali de índices de obesidade? Porque também até os 2 anos não é para dar açúcar, né? Todos esses cuidados. Tem esse detalhe. Então, não é só a questão do aleitamento, né? O aleitamento até os 6 meses é preconizado porque a partir daí a criança já começa a ter mais liberdade, já começa a ter um pouquinho mais, nascer um pouquinho de dente, ela começa a ter necessidade, às vezes, de alguns outros alimentos depois disso, né? Até para a mãe ter um pouco mais de liberdade também. Esses alimentos que são introduzidos é que são o problema. Não é a questão do aleitamento. O aleitamento é perfeito, né? Não precisa dar nem água para a criança. Agora, o que você vai introduzindo, né, no pós-aleitamento é que é o grande problema. Se habitua a criança com um biscoitinho, que seja doce, que seja isso, que seja aquilo, aí já começa os alimentos ultraprocessados. E quando isso entra no paladar da criança, ela adora. Claro. E aí fica muito difícil mudar, preconizar outras coisas. Então, oferecer para a criança desde o início alimentos que sejam menos processados, mais naturais, para que ela possa experimentando cada um deles, né, e sentindo um paladar, a diferença depois que ela começa a mastigar, da mastigação, né, da dificuldade de cada alimento, da textura. Tudo isso é importante, porque se de cara você dá um alimento que é facinho de mastigar, que que dissolve fácil na boca, que é docinho, tem muita gordura, é agradável, a criança só vai querer aquilo, né? Eu desejo que essas mudanças possam acontecer para que a gente não use mais um termo que é muito comum para quem gosta muito de alimentos fáceis e quem não se alimenta com coisas muito saudáveis, que tem paladar infantil. Olha, o meu filho tem um paladar incrível, porque ele não foi apresentado a alimentos industrializados ainda, ele não sabe o que é o açúcar ainda. Então, assim, que paladar infantil é esse, né? Pois é. Porque é realmente mais fácil e eles gostam muito do que é mais processado. Agora, tão importante é evitar o açúcar até os 2 anos de idade, que hoje tem uma linha que diz assim, olha, tudo bem, até 2 anos, mas vamos estender para 3 anos? Eu estou nessa fase que meu filho vai fazer 2 anos, doutora, por isso que eu estou por dentro dessas recomendações. Mas hoje tem até uma linha, e tem muitos pediatras falando sobre isso, de olha, vamos tentar estender até 3 anos, porque a gente sabe que é inviável criar o seu filho numa bolha onde ele nunca vai comer nenhum alimento sem um processo de industrialização, sem açúcar. Você acha que é válida? Essas mudanças são válidas? Então, já que a gente está falando de repercussões como a obesidade, aí você pensa no ganho de peso, né? Mas esse não é só o problema. O problema não é só o ganho de peso, é estar acima do peso. Diabetes, hipertensão, que cada vez mais as crianças vêm apresentando, né? Sim, com certeza. Então, referindo à primeira coisa que você perguntou, né, que é essa questão do paladar infantil. Isso. O paladar infantil é uma figura de linguagem, na verdade, porque a criança se habitua a comer aquilo que lhe oferecem, porque a criança não vai no supermercado comprar nada, né? Então, essa coisa do paladar infantil é muito para o agrado da criança. Então, tudo bem, você tem toda a razão, não podemos criar os filhos numa bolha, mas a gente pode ter regras do dia a dia e ter as exceções, né? A festinha de aniversário, né? O final de semana ela com o papai, que vai comer uma pizza, vai, né, tomar um sorvete com os coleguinhas. São exceções. O dia a dia tem que ser a regra, tem que ser o alimento mais natural possível. E hoje a pauta é para as crianças, mas isso poderia tranquilamente ser aplicado para cada um de nós. Para a né? família toda. Para a família toda. E é uma excelente oportunidade, pelo menos na minha casa tem sido esse o caminho, uma excelente oportunidade com a chegada de uma criança, de fazer uma mudança, ainda que gradual, né? Então, às vezes a alimentação não é adequada dentro de casa, mas
a criança abre a geladeira, a criança abre armário, né? Aquelas travinhas só funcionam para bebês, conforme eles vão crescendo, eles aprendem a abrir as travinhas. Com e aí, certeza. o que pode estar disponível ali, o que precisa estar disponível é o que a criança pode se alimentar, porque ela abre o pacote, ela abre a latinha que você colocou e ela fica curiosa e ela vai ter vontade. Se está ali, ela vai colocar na boca, que é o que eles fazem com os objetos, eles fazem com os alimentos também, né? Então, uma excelente oportunidade, eu vejo dessa forma, de mudar também a alimentação da família toda, porque não é a criança que não pode consumir aquele alimento. Ninguém pode, ninguém deveria, né? Exatamente. Não deveria como regra, né? Como regra, exatamente. A exceção existe, mas tem que estar no lugar de exceção, né? Exatamente. Essa é a educação alimentar e a educação comportamental também, né? Como que a família se comporta no supermercado, né? Se leva a criança e ela fica gritando, mamãe eu quero, mamãe isso, mamãe aquilo, compra esse doce, compra esse biscoito. Então, assim, algumas regras, né, de sociabilização e de fazer com que a criança entenda o que são regras, o que são exceções, faz parte da educação da criança, né? Faz parte do limite que os pais podem dar. Agora, da mesma forma como sentar à mesa para comer, né? Muito legal. Ter esse hábito de desligar televisões e celulares, né, e conversar durante a comida, né, oferecer para a criança aquilo que você está comendo, porque a criança não aprende com conversa, a criança aprende pelo exemplo, principalmente, né? Então não adianta você dizer para você, você come salada que eu vou comer batata frita. Não vai, né? Os pais têm que ser exemplo para a criança, assim como na escola, né? Os professores, o lanche escolar, tudo tem que dar o exemplo para a criança. Já a gente fala dessa história das escolas, porque cada vez mais as crianças vão mais cedo para a escola. E, infelizmente, esse é um ponto em que não há muita satisfação ainda dos pais. Então, mas em casa eu tentei tanto fazer, e aí chega na escola e o lanche não é saudável. Eu acho que também faz parte nem todo mundo consegue escolher a escola, né? Mas quando há essa possibilidade, com certeza esse é um item do checklist que tem que estar presente. Já a gente fala dessa parceria, que a criança fica bastante tempo na escola. Tem crianças menores até que ficam 12 horas na escola, né? Então, assim, é bastante tempo, ficam mais na escola do que acordadas em casa. Então, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Também a lancheirinha. Eu estou ansiosa por essa fase, viu, doutora, da lancheirinha, preparar, mandar bilhetinho. Acho isso uma fase muito especial, que a gente vai chegar lá também para conversar aqui no programa de hoje. Tem pergunta no WhatsApp? Vamos colocar na tela? Vamos lá ler juntos. A Camila, de Curitiba, no Paraná, pergunta: como manter uma alimentação saudável para as crianças? Tenho 2 filhos. Com o primeiro, segui à risca. E agora, com o segundo, acabo alimentando eles com o que é mais fácil de fazer. Aqueles alimentos que ficam prontos em 3 minutos, doutora. Estão sempre nas refeições aqui de casa. Me ajudem. Camila, obrigada pela sua pergunta, doutora. Eu tenho certeza vai te dar informações e orientações preciosas. Camila, primeira coisa que eu vou te sugerir é para você ler o rótulo. No rótulo, você vai ver uma quantidade de coisas escritas imensa que não são alimentos. Você não vai identificar como comida aquilo. Por quê? Porque aquilo faz parte do ultraprocessamento desses alimentos. Então, está escrito lá, tem proteína, tem vitamina, tem não sei o que lá, duas coisinhas em cima. E embaixo, desse tamanho, está escrito todos os edulcorantes, estabilizantes e todo o resto de gorduras e etc., que tem corante, que tem no alimento ultraprocessado. O seu filho vai gostar muito disso, porque ele vai pôr na boca, o palato desses alimentos foi feito para agradar a palatabilidade. Então, ele vai sempre adorar e vai sempre preferir. Então, o meu conselho é que você, aos poucos, comece a introduzir e a mudar essa dinâmica, para que eles não se acostumem, né, somente com esse tipo de alimento. Então, é o que eu falei, se você faz, pelo menos em casa, sei lá, 60%, 70% de alimentos naturais e 20%, 30% ou 40% de alimento industrializado, já ajuda, porque a sua criança vai se desenvolver com mais saúde, vai ter menos problemas, não só de obesidade, mas outros, né, que vêm com esse alimento ultraprocessado com uma constância muito grande. Legal. Então, uma coisa para o bate-papo de hoje é: mas olha, minha criança já é grande, eu não fiz até agora.
hoje é o dia de mudar. Se a partir de hoje você colocar, implementar algumas mudanças para melhor, então positivas na questão da alimentação, o retorno na saúde já vai vir, né? Com certeza. Então, mas não dá para fazer 100%, não vai fazer nada? A gente tem muito esse pensamento, né, doutora? Até com dieta, perda de peso, ou eu faço certinho, ou eu não faço nada. Isso não é adequado, né? O quanto você fizer, quanto melhor será a sua saúde. Então, é a partir de hoje esse alerta. E sem essa culpa, que a gente sabe que tem a culpa da maternidade, né? Que acompanha todas as mães, mas deixar essa culpa de lado. Então, se até agora só foi possível fazer esse alimento pronto em 3 minutos, a partir de hoje você vai pensar em outras estratégias que a doutora propôs aqui, lendo os rótulos e fazendo as escolhas. Esse alimento que fica pronto em 3 minutinhos é um macarrãozinho instantâneo, que eu imaginei aí que é o que a nossa telespectadora serve aos filhos dela. E macarrão fica pronto rápido mesmo. Acontece que esse instantâneo, ele é pré-frito, parece, né? Então, ele é fritinho antes. Lê lá a embalagem que tá tudo escrito lá. Acredite, é minúscula a letra, mas está escrito. Agora, a gente pode... arroz fica pronto bem rápido, né? Com aquelas panelinhas, você deixa, às vezes, programa. Algumas você programa, outras você aperta ali o botãozinho, fica pronto rapidinho, elétrico, né? Então, nem o gás não consome, que a gente também está nesse tempo difícil, né? Macarrão fica pronto rápido e desses mais naturais, de repente uma massa fresca. Sim. Tem estratégias para fugir desses super industrializados. É isso, né? Tem muita estratégia. Se você for pensar no macarrão que a gente consumia, e ainda consome, esse que você compra na prateleira durinho, se você vai ler o rótulo dele, está escrito que tem lá farinha, sal e água, que é do que é feito o macarrão, e ovos, tá? Agora, você pega um ultra industrializado, a lista é grande. Isso. Então, cozinhar um macarrão natural e botar um molhinho de tomate natural, olha só que beleza. É prático também, é rápido também. Você faz um dia esse molhinho, dá até para fazer um molhinho bolonhesa, congela. Isso. E aí, em porções menores, e você vai descongelando para servir cada dia fresco para o seu filho. E existem alternativas para fazer isso. Quanto menos ingrediente, melhor. Você tá propondo que a gente leia mais as embalagens, né? Quanto menos ingrediente, melhor. Quanto menos ingrediente que não for alimento, melhor. Porque você vai ler lá um monte de nome esquisito. Aquilo não é alimento. Doutora, eu fico surpresa, porque outro dia eu faço os pãezinhos, assim, meu filho não come muito pão, mas quando ele come, eu que faço. E eu fui olhar, falei, deixa eu ler esse produtinho aqui, né, porque tem um aspecto, assim, agradável, parece que é feito mais natural. Eu fiquei surpresa porque tem açúcar no pãozinho que é salgado. Sim, sim. E eu não quero expor meu filho ao açúcar. Todo pão tem açúcar. Todo pão, a maioria dos pães tem açúcar, sim. Ou frutose, né? Que é mais barato ainda que o açúcar. Então, esse pão integral, o pão de forma, tudo que você compra que tenha ou salgado ou doce, tem frutose. E na minha casa eu faço sem açúcar, eu controlo muito bem. Então, azeite eu ponho só um pouquinho. Então, de repente, fazer também pode ser uma opção. É uma opção, sim, com certeza. E quanto mais conseguir cozinhar em casa e fazer a comida em casa, inclusive colocando as crianças para participar disso, que elas adoram, né, de pequenininha até, me ajuda a cortar isso, me ajuda a lavar aquilo, né? Bota lá um negocinho que não seja para ferir a criança, que seja de criança, eles adoram participar, né? Então, se você já começa ajudando, botando a criança na dinâmica, né? Porque a criança gosta de aprender com exemplo e com atitudes, né? Com dinâmica. Ela não gosta de ficar sentada ouvindo você falar, ela gosta de participar. Então, se os pais conseguem colocar a criança para participar, um dia ou outro, não precisa ser sempre. Para a criança sentir, pegar o alimento na mão, né? Uma fruta, uma coisa, perceber que tem que descascar para comer, fazer ela, né? Como é que é o preparo, a mamãe vai te mostrar. Então, tudo isso é importante, a criança gosta e faz parte de uma dinâmica que ela vai ter na memória dela, que o alimento pode ser preparado em casa, que pode ser mais natural, ela vai guardar isso na memória. Muito legal. É bom, eu gosto que você fala para mostrar o alimento in natura também, porque tem criança que pensa que batata é só a apresentação da batata frita. Sim. E a batata na natureza não é daquele jeito, né? Exatamente. Então, batata só frita? Não. Só em palitinho? Não. Né? Então, esse pensamento também é muito legal. Tem mais perguntinha do WhatsApp?
Tem? Vamos colocar na tela, então? Vamos ler juntos, a participação de vocês é muito importante para o programa. A Ruth, do Rio de Janeiro, conta: meu filho de 8 anos está acima do peso. Sei que é culpa minha, pois eu que apresentei o famoso lanche do fast food que ele ama. Como faço para colocar regras e melhorar a sua alimentação? Ruth, obrigada pela pergunta. E eu entendo a questão da culpa. A mãe se culpa muito, né, doutora? Pois é, mas é aquilo que você falou, né? A partir de hoje é um dia bom para começar a fazer algumas alterações. As alterações que você pode fazer não são alterações que você faz do dia para a noite, ou simplesmente proíbe de não comer. Não é assim, né? Mas é uma coisa gradativa. Vai oferecendo uma fruta, né? Por quê? O lanche é muito fácil de comer. Inclusive, um lanche de fast food, você come 30% mais rápido do que uma comida comum, um arroz e feijão. Porque ele é muito macio, ele é muito mais fácil de mastigar e você engole muito mais rápido. Tá. Então, o que acontece? Quem tem hábito de comer esse tipo de alimento, acaba só por esse motivo comendo 30% a mais do que quem come uma comida que é mais difícil de mastigar, que é mais integral, que é mais natural. Então, assim, devagar, introduzindo oferecendo outras coisas, né? Uma fruta, isso também, mostrando como é que é feito, compra a batata e mostra, ó, tem esse aqui também, vamos fazer um purê, em vez da batata frita? Legal. Que a gente põe o leitinho, bota a manteiga e mostra, né? Essa dinâmica é muito bacana. A gente fica muito preso na ideia da fritura da batata por conta da textura fica crocante, né? Mas tem maneiras de fazer isso sem fritar, claro, né? Então, dá para fazer naquela maquininha que não vai óleo e tem o sistema de ar ali que frita sem óleo, Sim, né? também. Dá para pôr no forno, fica ótimo também batata cortadinha no forno e você tirou a imersão no óleo, porque isso traz um peso e uma quantidade ali calórica muito maior quando você mergulha o alimento no óleo, né? E a preparação dessa batata para ser mergulhada no óleo também vai produtos ali para que ela fique crocante por mais tempo. Por isso que em casa não fica igual, vai ficar ótimo também, viu? Acho que dá uma outra chance aí pro paladar acostumar. Um pouquinho da escola, porque tem bom, as crianças vão cada vez mais cedo para a escola hoje, mas acho que esse momento em que eles olham para a lancheira do amigo ou olham para o lanchinho do amigo, acontece mais ou menos com 4, 5 anos, talvez, né? Será que esse é um momento em que exige ali a consciência? Então, não, mas isso aqui eu não costumo comer. Para quem já está acostumado com uma determinada alimentação, a gente já vai perceber o reflexo. Então, o amiguinho leva chocolate todo dia. Tudo bem que chocolate é gostoso, mas ele não está acostumado a comer chocolate todo dia. Vai causar estranheza, curiosidade, mas não vontade de comer o mesmo alimento? Eu imagino que não. Ele vai causar curiosidade, sim. Ele pode até pedir ao amigo para experimentar, mas se ele não tem esse hábito, né, não vai ser para ele tão saboroso, tão prazeroso aquilo. Ele pode até chegar em casa e dizer, a mamãe comia assim, como já aconteceu muitas vezes, né, de criança chegar em casa e falar, comi a comida do lanchinho do fulano e você gostou? Não, porque ela não está acostumada. Achei doce demais, achei salgado demais, achei azedo, achei isso, achei aquilo. Então, não necessariamente. Agora, experimentar, a criança vai. Então, quando ele chega em casa e se ele gostou, a mãe fala, então, é bacana, está uma comida diferente, mas não é uma comida saudável. Não é para você comer todo dia, né? O seu amiguinho também não poderia estar comendo todo dia, porque saudável é a comida que nós comemos aqui. Então, de vez em quando, você vai poder comer, que vai ser bacana junto com o seu amiguinho, mas não pode todo dia, porque não é saudável. Pronto, a criança, ela entende isso. Mamãe, o que é saudável? Pronto, explica. Saudável é você não ficar doente, não tomar injeção, não ir lá no hospital. Saudável é você poder correr e não sentir falta de ar, não ter dor no corpo. Saudável é você ser alegre, é você poder prestar atenção na escola, é você poder jogar com o papai e prestar atenção e ganhar dele no videogame. Isso é saudável. Então, a criança tem que ter os exemplos do que é, né? Ela tem que entender. E quando ela entende, ela gosta. Um pouquinho dessa parceria família, escola, as crianças vão cada vez mais cedo para a escola,
algumas, assim que acaba a licença maternidade da mãe, às vezes 4 meses, às vezes antes a mãe recebe uma oportunidade, não estava trabalhando, recebe uma oportunidade de trabalho ali meses após o nascimento da criança e ela vai, porque precisa, tem a questão financeira importante, né? Existe isso, e aí acaba precisando deixar a criança na escola. Fala um pouquinho para a gente sobre como deve ser essa parceria, né? E pelos relatos aí das famílias, existe muita dúvida. Então, nós estamos falando de crianças, estou pensando em crianças menores, mas 8, 10, 12 anos, eles passam na vendinha, compram, né? Os pais já deixam algum dinheiro na mão deles e eles conseguem já fazer essa compra, ficam felizes quando fazem isso também, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa parceria e a importância. Então, no começo, quando a criança é muito pequena, né, a principal característica da escola que a mãe tem que escolher é a alimentação. Ela tem que, não só a segurança da criança, óbvio, naquela escolinha, né, para crianças pequenininhas, mas a alimentação. Que tipo de alimentação que é? Interrogar um pouco sobre isso, talvez não passe mesmo pela cabeça de todas as mães. Às vezes ela pensa muito na segurança da criança, que a escolinha tem um bom nome, não sei o quê, mas sempre questionar qual é a alimentação, qual é o cardápio da criança, para ela entender antes de colocar o filho lá, como é que funciona aquele local. Com relação às crianças, e acho isso super importante, com relação às creches, aos lugares públicos, né, de crianças que vão para esses lugares, a gente tem percebido que também esses lugares estão com a preocupação de fazer alimentação mais saudável para a criança, tanto para as pequenas quanto para as maiores. A gente tem percebido um movimento, né, para que isso aconteça de forma espontânea e lenta, mas que aconteça, de que a escola passe a oferecer lanches e refeições mais natural. Os pais precisam fazer essa escolha quando possível, né? Com relação aos maiores, que já podem pegar o dinheiro e comprar, é o que eu falei, né? É a orientação de casa, de que o quanto que você pode comer daquilo durante a semana ou em cada dia, né? Estipular regras, né? Olha, você pode comer, não sei, um chocolate por dia, pequeno. Você pode comer, se você comer toda a comida, se você comer salada, isso e aquilo, eu vou te dar então o dinheiro para você comer o lanche, um pão de queijo com um suco de laranja, vamos supor, né? Então, orientar para esse lado também. Não come sempre chocolate doce, porcarias. Procura comer um salgado, uma coisa que você vê que foi feita ali na hora, porque tem muitas cantinas também que tem o salgado que a própria cantineira que faz, né? Não é uma coisa que vem de fora. E o suco às vezes é feito na hora, para algumas crianças. Então, orientar as crianças a pedir esses mais naturais possíveis. E os pacotinhos ficarem para as exceções, né? Você acha que é importante não haver uma troca na refeição? Então, não, tem muita gente que não faz isso de come, faz toda a refeição, então, o almoço, e depois do almoço é que você quer comer uma bobagem, né? Não deixe de comer toda a refeição. Tem gente que não faz isso, que pensa, ele vai comer, então deixa eu comer ao invés da refeição. É pior, assim, né? É muito pior. Então, fazer a refeição completa, adequada e nutritiva. Até porque ele não vai querer depois comer a mesma quantidade do doce. Ele não vai. Se ele comesse, vamos supor, se a mãe deixar, come 4 pacotinhos, depois que ele comer a refeição, que a mãe exigiu que fizesse tudo, ele vai comer um, se comer. Tá. Perfeito. Então, não fazer essa troca. Exatamente. Então, na escola, ter isso, fazer um checklist, saber como é que é feita, né, a alimentação ali da escola, sempre prezando o mais natural, né? É possível. E ainda se não for algo mais adequado para você, que fique restrito à escola. Tudo bem esse pensamento? Sim. Não é como eu gostaria, a escola peca nisso. Então, em casa a gente vai ter que ser a gente vai ter que buscar a excelência, porque na escola já tem uma alimentação que é deficiente. Exatamente. Tá, então porque a porcentagem, né, do natural com os ultraprocessados, ela tem que ter uma dinâmica mínima, né, de adequação, de saudável. Qual que é a porcentagem saudável para uma criança comer de processados de natural? Seria o quê? 20% de processado e 80% de natural.
Esse seria o mínimo, né? Suco é vilão? Suco integral pode? Ah, mas doutor, esse aqui só vai uva. É o suco integral de uva. Pode tomar? Então, não é uma coisa para se fazer diariamente, né? Porque o suco, quando você tira o bagaço da fruta, que seria você comer a fruta naturalmente, quando você tira as fibras, o açúcar do suco, ele é absorvido rapidamente. Então, ele entra no organismo e faz pico glicêmico. E pico glicêmico, com o tempo, vai levando a insuficiência insulínica e obesidade, e diabetes, né? Então, o suco é um vilão? Não, ele não é um vilão, mas não é um alimento para se tomar diariamente. Como você tem aquela garrafa imensa de suco de laranja, que também é industrializado muitas vezes, para tomar em casa. Então, se você educa a criança, fala, leve a fruta e coma a sua fruta e tome a sua água. Então, mas isso é muito difícil, é muito difícil. Hábitos a gente ganha e a gente não pode esquecer, criança segue o exemplo. Se ela vê você em casa tomando um copo de água, mordendo uma maçã, comendo uma salada, ela vai lembrar daquilo, né? Então, a mamãe e o papai também precisam dar um pouco de exemplo em casa. Excelente. A gente costuma, a doutora falou de sentar à mesa, fazer a refeição junto, e a gente não costuma fazer isso, porque tem uma coisa meio cultural que a criança come primeiro. Não tem isso? As crianças comem primeiro. Na minha casa eu tento comer com a família, né? Então, sentar meu marido, eu, Lucas, e a gente faz a refeição ali. Então, sempre quem vai ajudar o Luquinhas, ele gosta de comer sozinho, mas dá aquele suporte, reveza, ou eu, meu marido, e a gente vai comendo junto porque ele fica curioso do nosso prato. Exatamente. E é legal ele saber que está todo mundo comendo a mesma comida, né? Exatamente. Que é o exemplo, né? Que ele vai guardar aquela imagem, aquilo fotografa na mente da criança. É isso que a gente tem que entender. Cada exemplo bom que você dá para uma criança, ele fotografa aquilo na mente dele e ele vai reproduzir. Tem uma outra situação que eu acho super importante a gente pontuar aqui, que é o mecanismo de fome e saciedade das crianças. Então, vou trazer aqui desde bebê, né? Quando a gente vai fazer a introdução alimentar, é muito comum a criança dar uma colherada, né? E não quer mais, ela fecha a boca, não quer. E depois vai crescendo e isso vai acontecendo de uma maneira que os pais ficam muito inseguros de será que a criança está saciada, não está? E aí, pensando em como é o nosso mecanismo de fome e saciedade, às vezes tão deturpado, a gente já nem sabe mais se é fome, se é sede, né? Se é fome emocional, muitas vezes, né? Por que não preservar isso da criança? Eu prezo muito por isso, queria que você falasse, porque também tem a ver, né? Tem gente que come sem parar. Sim. E se come muito, engorda. Não tem outro jeito. Então, é oferecer para a criança o alimento que ela quer comer, né, também. Eu acho que a criança, ela gosta dessa hora, ela se distrai, né? Tem sempre aquela coisa de você brincar, às vezes um pouco distrair a criança. Mas a hora que a criança dá o basta, é basta, né? Oferecer água, porque muitas vezes os pais, às vezes, acham que a criança está com fome e ela está com sede, porque o nosso centro da fome e da sede no cérebro é muito próximo, né? Então, a criança também tem que receber hidratação. Às vezes, né, uma água, uma fruta amassada, alguma coisa que ela vai comer, já tem um tanto de saciedade naquilo. Então, nem sempre ela vai comer mesmo o prato inteirinho, o que você fez. Sempre fazer porções pequenininhas no prato de criança. Prato de criança não é prato de adulto. Então, assim, se você vai comer uma manga, você vai tirar uma tira da sua manga e colocar no prato da criança. Você vai comer uma uva, você vai comer um cacho de uva, você vai comer uma uva partida no meio e pôr no prato da criança. Então, ela vai olhar uma tira, uma uva partida no meio, ela vai pensar, bom, isso aqui eu consigo, isso é bom para mim. Porque se você bota logo aquele monte, ela não vai nem pegar. Ah, legal essa estratégia. Legal. Não vai nem pegar, porque ela vai logo pensar, se a mãe for dessas que acha que a criança tem que comer tudo e tal, o prato tem que ser pequeno, porque a criança quer gratificar a mãe. Então, muitas vezes, quando ela quer fazer birra, quando ela quer o contrário, né, quer chamar atenção, ou fazer birra, ou está com raiva, alguma coisa, porque a criança também tem raiva, né? Ela tranca a boca. Você fez aquele pratão para ela, não vou comer de jeito nenhum, porque eu sei que minha mãe vai ficar com raiva. Agora, se você acostuma a botar pequenas porções, a criança é pequena, o estômago dela é pequeno.
Então, aos pouquinhos, ela vai se habituando a que aquela porção é a dela, e que ela dá conta. Então, ela dá conta, ela vai agradar a mãe. Legal, Né? muito legal. E respeitar, né? Não adianta forçar a criança a comer, porque a gente não gosta que force a gente se a gente não quer, né? Exatamente. O prato delas tem que ser sempre muito pequeno, né? Bem proporcional sempre ao tamanho da criança. Excelente. Perguntinha do público, vamos colocar na tela, você participa através do WhatsApp, 11-3337-5886. Pergunta da Milena de Criciúma, Santa Catarina. Tenho um filho de 2 anos, ele nasceu gordinho. Mesmo alimentado e saciado, quando ele vê alguém comer, ele quer. Como posso evitar para não ter perigo dele ter obesidade infantil? Então, 2 anos, nasceu gordinho. A Cris Fabiano, aqui de São Paulo. Cris, um beijo para você. As crianças precisam entrar na cozinha. Além de conhecer os alimentos, seus sabores e texturas, eles aprendem matemática, português, lendo rótulos e cores e fortalecem os vínculos com a família. Parabéns pelo programa, Cris. Obrigada pela audiência. Doutora, vamos... A pergunta da nossa telespectadora Milena sobre a criança de 2 anos nasceu gordinho. Também tem uma questão, às vezes a pessoa fala nasceu gordinho, mas tá tudo dentro dos parâmetros, né, ao nascer. Isso, exatamente. E a mãe também pode ter tido uma diabetes gestacional e a criança nasce maior. Né? Os bebês GIG, né? Exatamente. Eles nascem grandes e nascem, às vezes, um pouco mais obesos. Então, é uma boa oportunidade. Não sei se ela amamentou essa criança, né? Agora, ela precisa vigiar o que ela oferece para a criança, porque... E essa coisa da criança ter sempre fome, de querer sempre comer a comida que o outro come, talvez ela tenha deficiência de alguns nutrientes, talvez tenha que levar o pediatra para olhar isso também. Porque muitas vezes a criança tem deficiência de algum nutriente que ela tem fome. Às vezes ela está gordinha, mas ela é anêmica, né? Então, ela tem deficiência de ferro, às vezes tem deficiência de cromo, às vezes ela tem dificuldade mesmo de metabolismo, né? Então, tem que levar o pediatra para ver por que ela tem isso daí, né? Se ela está anêmica, o que está acontecendo. E tentar o máximo possível oferecer, cada vez que ela tem fome, comidas saudáveis. Legal. Então, olha, doutora, nós falamos aqui sobre a criança ser grande ao nascer, então tem uma sigla que usa que é GIG, que é grande para a idade gestacional. Geralmente fala-se isso aí com bebês acima de 4 quilos. Mas o acompanhamento, e aí por várias questões a criança pode ter nascido acima de 4 quilos, inclusive a diabetes gestacional, mas aí você vai acompanhando mês a mês, né, com o pediatra. E muitas vezes, dentro do próprio primeiro mês de vida, a criança já estabelece ali, já fica numa curva adequada, né? Sim. Tem as curvas do crescimento, isso o pediatra é que vai manejar. Uhum. E esse acompanhamento é fundamental para ela saber se essa criança de 2 anos está bem para o peso e para a idade, né, para a altura, ou está saindo ali um pouquinho, está na margem superior da curva. Isso tudo o pediatra vai poder manejar. Exatamente. Agora, doutora, quando é que se sabe, depois, até 2 anos, até 1 ano de vida da criança, até os 12 meses, o recomendado é fazer visitas mensais ao pediatra. Então, é uma criança que não vai ficar desassistida. Certo. De 1 para 2, alguns pais levam a cada 3, 4 meses, outros deixam um pouquinho mais, só levam agora outono, inverno, que a criança apresenta alguns sintomas, e aí aproveita e faz uma rotina nesses meses. Mas acima de 2 anos, é mais difícil pai e mãe que sigam à risca a orientação do pediatra. Olha, volta daqui 6 meses, que seja, né? Fala um pouquinho sobre essa importância na detecção precoce de sinais como diabetes, hipertensão. Então, os pais, né, que estão vendo a criança no dia a dia, conseguem perceber melhor, né? A quantidade de água que ele toma, se é uma criança que está tomando água toda hora, fazendo xixi toda hora, né? Tem que prestar atenção nisso por causa do risco da diabetes. Uma criança que tem essa compulsão alimentar, que pode ser por espelho, por hábito familiar, mas pode ser que não, né? Pode ser que ela tenha esse comportamento. Tá. Uma criança que dorme muito mal, que o sono é super importante para a criança em fase de crescimento, e a obesidade infantil às vezes tem a ver também com o mau sono da criança.
uma criança que tem um comportamento, vai mudando o comportamento dela para mais agressivo, para mais irritadiço. Então, as visitas ao pediatra têm que levar uma história do paciente. Não adianta chegar no pediatra e falar, mediu, pesou, está dentro do peso e da altura, mas e daí? Doutor, aconteceu isso, meu filho fez isso, está assim, está assado. O médico não vai adivinhar. Então, acompanhe o histórico da criança e relate, porque muitas mães acabam achando que o pediatra vai olhar para o filho e vai adivinhar o que ele teve. Não tem essa ideia de que ela é a relatora, né? Isso é muito importante, ela e o pai, obviamente. Então, é importante isso, relatar ao pediatra e levar, sim, cada comportamento diferente, cada vez que você cisma com alguma coisa, né? Se não for a cada 6 meses, a cada 2, 3 meses, como o pediatra manda, mas sempre que você notar alguma alteração relevante que você perceba, isso não está legal. Mãe tem olho clínico, né? Mãe sabe. Ela olha e fala, isso aqui não está bom. Toda mãe é especialista no próprio filho. Exatamente. Sempre acho isso, a gente e aí, sabe. Levar o histórico para o médico, né? Falar, olha, está fazendo muito xixi, está acontecendo assim, está muito irritado, toda hora se joga no chão, quer bater nas outras crianças. Porque todas essas alterações, às vezes, têm a ver com deficiência de nutrientes ou com excesso de nutrientes. Então, muitas vezes, a alimentação que a criança está usando está afetando o comportamento dela. Criança gosta de ser detentora de informação, né? Criança gosta de receber a orientação ali. É que às vezes do pai e da mãe eles não levam muito em consideração. Mas eu já ouvi vários relatos de crianças que tinham alimentação muito ruim, regada a doces. E aí foi ao odontopediatra, a família levou ao odontopediatra e ele disse, olha, se come muito açúcar, aí dá cárie. A dentista explicou de um jeito tão didático, e ela é uma autoridade ali no assunto para a criança, não é um conhecido, porque com a gente, às vezes, a criança age diferente, né? E aí a criança passou a doutrinar outras crianças, porque ela aprendeu aquilo ali na consulta, ficou feliz de receber a orientação. Ela é autoridade, mas ao mesmo tempo olhou no olho, passou essa informação adiante e a criança gostou. Então, peraí, então eu vou ajudar também as outras pessoas. Aí vai o pai e a mãe, às vezes, comer algo que não é tão saudável e ela lembra, olha, faz mal para os dentes. Isso é só um exemplo para a gente saber como a criança é esperta, como eles são inteligentes. E é só uma maneira, a gente precisa encontrar o melhor caminho e cada criança funciona de um jeito para passar essa informação, para que eles consigam ensinar, aprender e ensinar as outras pessoas, né? Sim, com certeza. No consultório eu vejo muito isso, eu faço pactos com as crianças, né? Que às vezes vão e elas, eu converso muito olhando para elas, né? Explicando para elas tudo. Então a consulta é delas, né? Legal. Então eu tenho casos assim de crianças muito pequenas. Eu vou dar um exemplo de uma criança que chegou no meu consultório que ela tinha feridas pelo corpo todo. Já tinha passado por todo tipo de médico e nada dava jeito. Fiz vários testes e descobri que a criança tinha problema alimentar mesmo. A criança era uma intolerante ao glúten, grave. Tirei o glúten da criança, ela... Né? Aí quando voltou um mês depois, ela já não tinha feridas, e a mãe contando, né? Doutora, ela virou um xerife, assim. Todo lugar que ela vai, tudo que oferece para ela, ela olha e pergunta, tem glúten? Então não pode. Tem glúten? Então não pode. Uma gracinha. E ela mesma, quando voltou no consultório, eu falei, e aí, que beleza, você está linda, voltou, fez tudo direitinho que a doutora mandou, tudo direitinho. Ela falou. Então, assim, eles fazem. Por quê? Você acha que ela quer ter ferida? Você acha que ela quer se sentir mal? Né? Então, quando você mostra para isso, é um caso grave, né? Tem casos mais simples, de rinite, coisas assim, mas esse foi um caso que me marcou muito, porque a criança era muito pequena. Né? E ela, novinha? Muito, 4 anos. Tá, né? Imagina. E aí ela assumia o negócio. É doença celíaca ou é uma intolerância grave? É uma intolerância grave, ela não era celíaca, já tinha feito o teste de celíaco, inclusive, né? Mas era uma intolerância grave. Aproveitar esse gancho do glúten, porque hoje está muito na moda, mesmo quem não tem intolerância alguma, fazer a retirada do glúten e sentir uma desinflamação no corpo, né? Sentir aí desinchar. Tem alguma chance da criança reverter esse quadro? Então, não se tornar um adulto intolerante ou provavelmente é algo que se arrasta?
Então, a intolerância, né, ela se modifica, diferente da alergia, né? Tá. A alergia já é mais difícil de se modificar, porque a alergia é um impacto que você tem de uma substância e aquilo reage inchando, criando bolhas, fazendo você perder, né, a oxigenação e tudo mais. Então, a alergia é uma coisa que você tem que evitar o resto da vida até que você consiga testar num ambiente seguro, que, por exemplo, um camarão, uma comida, certo? A alergia. A intolerância, ela vai te cozinhando em banho-maria, ela vai se estabelecendo com o tempo, né? Mas tem pessoas que têm genéticas mais sensíveis. Você vê, essa criança tinha 4 anos e ela já estava fazendo um problema de pele há mais de 1 ano por causa do glúten. Eu não sei se por causa do glúten, mas o glúten agravava o quadro dela. Quando tirou, né? Então, quando você sabe que um alimento é pró-inflamatório, né, como é o caso dele, quando você evita que a sua reação inflamatória aconteça com a frequência a ponto de fazer que o seu intestino fique furado, que você passe a ter tendências a doenças autoimunes e tudo mais. Agora, isso quer dizer que você não vai comer nunca mais? Não, você não pode ser intolerante nunca mais. Você pode, aos poucos, fazer as suas exceções. Eu acho que quando você tem uma dificuldade metabólica, você tem que seguir regras, né? O que não dita que você não possa fazer exceções. Muito legal. Perguntinha do público, se tiver a gente coloca. Manuel, de Assis, interior de São Paulo. Procuro alimentar meu filho de 3 anos sem açúcar. Ele não conhece, porque nunca comeu. Minha família acaba julgando. Até que idade é adequado deixar a criança sem doce? Julgamento sempre vai ter, né, doutora? Ainda mais com a alimentação da criança. Ai, tadinho, né? Então, são várias fases. Ai, tadinho, não dá açúcar. E depois que tem um problema, tadinho, tem problema. Pois é. E essa história do tadinho não tem nada a ver, né? Porque os adultos acham que dar doce para a criança é um agrado para a criança, né? Isso é um folclore, é uma coisa que se instituiu, igual a história do paladar infantil, né? Se instituiu porque quando o açúcar apareceu, né, na nossa... Aí não tem muito tempo que o açúcar existe como um consumo tão constante, né? Acabou a indústria alimentícia fazendo coisas para agradar as crianças e os pais comprarem, né? Só que isso foi há muito tempo. A gente hoje já sabe que o açúcar em excesso faz mal, que a criança pode desenvolver doenças muito rapidamente, que ela pode se tornar um adolescente depois um pouquinho mais obeso, né? E aí vai ter problemas sociais, porque as crianças vão criar casos por causa disso e depois vai se tornando um adulto um pouco mais com problemas respiratórios, com problemas de falta de ar e problemas associados também ao diabetes, ao problema de hipertensão. E aí, esse docinho que foi um agrado para a criança lá no comecinho, né, ele vai se tornando um problema grave conforme o tempo passa, porque o açúcar vicia e o hábito de comer açúcar não é bom em nenhuma idade. Essa é a verdade. Então, assim, quando que eu vou dar um docinho para o meu filho? Um dia que ele for numa festinha, talvez, que ele for um pouquinho maior, e quiser experimentar alguma coisa. Você deixa ele experimentar. É isso, é a exceção. Ou uma coisa bem planejada, com um doce que valha a pena, né? Tem muito docinho com caloria totalmente vazia. Tem outros que a maioria é, né? Então, tem outros que a gente poderia também aproveitar. O paladar do doce vai existir em algum momento, mas também refinar isso, né? Tem muita gente que não come chocolate de mercado, só come chocolates mais refinados, né? Então, acaba dificultando para comprar, com certeza come menos. Olha só quanta estratégia a gente tem aqui também, né? Muito legal, mas o julgamento sempre vai ter. Sempre. Então, não dá doce? Aí, quando acontecer, se acontecer uma questão de obesidade, mas você não viu? Né? Veja bem, me ajuda, né? A crítica sempre vai haver, né? Sempre vai haver. Então, faça o que você julga que é o melhor com a informação que você tem, Manuel, nosso telespectador. Perguntinha do WhatsApp, vamos colocar na tela. Vamos lá. O Fábio, aqui de São Paulo. Minha filha tem 8 anos de idade e todos os dias no café da manhã ela toma uma caixinha de leite com achocolatado.
Gostaria de saber se isso pode causar obesidade. Obrigada, Fábio, pela sua pergunta, doutora. Não exatamente, não só por causa dessa caixinha, né? É claro que essa caixinha tem ali o que eu falei, um monte de produtos químicos, porque a caixinha é um produto que foi feito para ser conservado fora da geladeira. E é um produto saudável? Não. Mas não é isso que vai levar à obesidade da menina, não necessariamente, né? Depende do que ela come além disso, né? Se ela come fruta, verdura, legumes, em outro momento almoça bem, janta bem, né? Toma um lanche, come comida mesmo, né? Essa caixinha pode não fazer muita diferença. Muito legal a perguntinha, muito bom. Doutora, como é que chegaram as famílias no seu consultório? Nesse momento agora, a pandemia ainda não acabou exatamente, né? Mas a gente tem usado esse termo, então pós-pandemia, né? Famílias que ficaram às vezes 2 anos sem visitar um especialista. A nossa alimentação nesse tempo piorou muito, não só pelo fato de ficar mais em casa, de não ter muitos lugares para sair, né? Mas também porque muita ansiedade, muita tensão. 2020 não foi um ano fácil em nenhum quesito, né? Não. E aí isso vai se acumulando, né? Um hábito ruim chama um outro hábito ruim. Queria que você comentasse um pouquinho o dia a dia do consultório. Sim, as famílias chegaram, sim, um pouco mais com sobrepeso, né? Algumas pessoas, inclusive com obesidade que não tinha, né? Tipo, em um ano ganhou 23 quilos, né? Isso é 1 quilo por ano, alguns até um pouco mais. 1 quilo por mês, né? Isso, desculpa, 1 quilo por mês, Então, sim, teve uma proporção grande de pessoas que vieram com sobrepeso, crianças também, adolescentes, e foi difícil porque instituíram-se alguns maus hábitos, né, de muita televisão, comer com muita frequência, né, várias refeições, lanchinhos, snacks durante o dia. Então, foi difícil de reorganizar a casa. Mas as famílias que procuram, né, os nutrólogos ou mesmo as mães que procuram os pediatras e as nutricionistas, elas estão querendo voltar a uma normalidade, né, criar novos hábitos ou voltar ao que tinham, né? Isso é importante, as pessoas darem o primeiro passo e perceber que essa nova dinâmica que foi instituída por uma exceção, porque esse ano de 2020 foi uma exceção na vida da gente. Ninguém nunca tinha vivido aquilo recentemente, nos últimos 100 anos. Então, a gente tem que levar em conta que aquilo foi uma exceção. Eu engordei 20 quilos. Ótimo, vamos perder, né? Vamos voltar, vamos refazer o que era antes, os hábitos, a alimentação, as atividades físicas, vamos retomar. Né? Essa orientação é sempre isso, vamos retomar. Se você está procurando é porque você quer retomar, né? Então, nunca se sentir mal, ou por baixo, porque eu errei, porque eu fiz errado durante a pandemia, eu ganhei, aconteceu. Não, foi unânime, né? Com certeza. Então, todo mundo pode retroceder, voltar, querer de novo manter novos hábitos, fazer as atividades físicas, né? Hoje é o dia dessa tomada de decisão. Vou chamar um recadinho. Na volta, quero saber da doutora sobre essa condição, então, de avaliar a família inteira. Eu acho isso sensacional, né? Poder avaliar a família inteira, porque às vezes o problema não está... Hoje o nosso tema é criança, mas às vezes o problema não está na criança. A criança é só um reflexo dos maus hábitos. Agora a doutora vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa questão de avaliar a família toda, doutora. Às vezes os pais acabam negligenciando o cuidado com eles mesmos e só privilegiando a saúde do filho. Mas o problema só para o filho não vai ser resolvido muitas vezes. Nós falamos aqui várias vezes sobre o hábito da família estar alinhado com as necessidades da criança. Se não é bom para a criança, não é bom para a gente também. Fala um pouquinho sobre essa adesão. Será que é melhor a adesão ao tratamento quando a proposta é para toda a família? Com certeza, com certeza. Muitas vezes acontece até o contrário, né? Às vezes a mãe vai ao meu consultório porque está acima do peso e tudo mais, e ela acaba se tocando que não é só ela, que está a criança, que está o pai, que está o irmãozinho, né? E a gente começa a ter um processo bem interessante de reorganizar a casa, né?
E, inclusive de orientar, né, fazer orientação alimentar, né, de novas compras, de o que pode ser substituído, como é que a gente vai trabalhar isso, o que vamos oferecer então para a criança no lugar de alguma coisa que ela pode ser intolerante ou que ela está exagerando. Não, é bem interessante, porque a família, principalmente às vezes quando acontece processo de intolerância, a família inteira se distanciando de determinado alimento ou de determinados excessos, ajuda demais a criança a fazer aquilo que ela precisa fazer. Né? Doutora, a partir de que idade é adequado fazer aquela continha do IMC? Então, você pode fazer a partir da idade que a criança tem 1 metro de altura. Ah, tá bom. Acima de 1 metro, então você faz a continha para saber o IMC da criança, porque até uma certa idade, né? Então eu estou nessa experiência de até 2 anos, a gente seguia pela curva lá com o pediatra. E aí não é viável fazer a conta do IMC como a gente faz para o adulto, né? Mas então a partir de 1 metro faz a continha e o resultado é fidedigno. O IMC não é muito fidedigno, tá? Você pode ter o IMC para criança que faz atividade física, por exemplo, que é muito musculosa. Não vai refletir, pode ser mais pesada. Exatamente. Então, ela pode ter... Então, o que a gente precisa fazer? Às vezes, tem que fazer algum tipo de exame tetrapolar, para ver quanto que tem de gordura e quanto que tem de músculo. Bioimpedância, por exemplo? Exatamente. A bioimpedância tetrapolar. E aí, o que acontece? Você pode fazer isso em crianças maiores, né? As pequenas, não. Então, você pega um molequinho lá de 10 anos, que é troncudinho, mas o cara faz natação, faz judô e tal, o cara é bem musculosinho, né? A joia. E pega uma outra criança que tem a mesma estatura que ele, mas tem gordura corporal. Tá. É o mesmo IMC. E aí, só pelo hábito, a gente já consegue entender um pouco. A criança que é mais sedentária, que não faz atividade física e tá com o IMC ali mais elevado, provavelmente não é músculo que está, né, aumentando aquele número. Então, também de saber isso, se é uma criança mais ativa, mais esportista, né, que leva ali mais a sério a questão da atividade, aí analisar de outras formas vai trazer um reflexo maior. Eu, particularmente, acho que a gente não deve incentivar as crianças a o número na balança, né? Então, aquela representação do número da balança, nem pra gente não é fiel e não é saudável ficar tão apegado, né? Não é então, bom mesmo. Então, pra criança também não ficar... não. Mantenha a criança longe dessa história da balança, porque ela começa muitas vezes a se sentir culpada, né? E isso não é nada bom. Então, não é por aí que você vai conseguir que a criança se alimente de forma diferente ou faça atividade física. Fazer com que ela se sinta culpada é a pior coisa que tem. Você só vai ajudar a criança a ficar deprimida, a ficar mais ansiosa, porque ela está desagradando, porque ela é feia. Então, de jeito nenhum, mantenha as crianças longe da balança. Eu vou passar aqui os contatos da doutora. O WhatsApp é 11 988 48 3218 988483218, DDD é 11, e o Instagram, @Marcia_Tornavoy. Doutora, gostei muito de te receber aqui. Acho que o alerta está dado e o convite para que se comece aí uma mudança na rotina alimentar hoje.